J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Promotor de Justiça move ação contra Geraldo Alckmin e Alberto Goldman. Em apenas 5 meses, morte de ciclistas na região supera total registrado em 2018. Fique por dentro de tudo que ocorreu na meia maratona Caoa Cherry em Santo André. E ainda, na nossa tradicional sala de entrevistas, vamos receber o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vem falar sobre luta contra a taxa de lixo em São Caetano do Sul. A concessão do Semasa pode suspender mais de R$1 bilhão da dívida. Prefeitura de Santo André inaugura mais uma creche, a Guaratinguetá 2. Segunda-feira, 1º de julho de 2019. Inverno brasileiro. Assista agora a edição de hoje do J mais ABC. Olá, boa noite. Estamos começando mais um mês e já passamos aí para a segunda etapa desse ano de 2019. Bem-vindos à edição desta segunda-feira do J mais ABC. O promotor de justiça, Dr. Marcelo Milani, moveu uma ação civil pública contra os ex-governadores Alberto Goldman e Geraldo Alckmin do PSDB. Confira todos os detalhes na reportagem inicial aqui, da Fernanda Fernandes. A razão dessa ação é um contrato para o trecho leste do Rodoanel Mário Covas, firmado com uma proposta supostamente impossível de ser realizada. Uma das medidas cautelares que Milani pediu foi o bloqueio de 5,4 bilhões dos investigados. Segundo ele, em 2010, a Artesp publicou um edital para a licitação da modalidade concorrência internacional. A finalidade era escolher a melhor proposta. No edital constava a data de entrega do trecho e o valor máximo de tarifa a ser cobrado. R$ 6,00 para o trecho sul e R$ 4,50 para o trecho leste. O consórcio SPMar apresentou uma proposta inferior ao teto do edital, o valor de R$ 2,19 para o trecho sul e R$ 1,64 para o trecho leste. A proposta escolhida foi a do consórcio SPMar. Além disso, foram localizados pagamentos de 6 milhões da SPMar para a empresa Legend, de Adir Assad, delator da Lava Jato. A investigação do Ministério Público mostra que a Adir Assad fez delação premiada sobre os pagamentos efetuados pela SPMar. Falando agora do ABC, uma notícia nada agradável. As mortes no trânsito registram números assustadores. Agora, as mortes de ciclistas também estão crescendo. E aqui na região, infelizmente, não é diferente. O repórter Matias Gaudi conta um pouco sobre este assunto aqui na tela. O número de ciclistas mortos em acidentes de trânsito nos 5 primeiros meses do ano no Grande ABC já supera em quase 2 vezes o total de óbitos do tipo registrados em 2018. Conforme os dados do Infociga, foram 7 registros entre janeiro e maio de 2019, contra 4 casos em todo o ano passado. O cenário é reflexo da falta de infraestrutura adequada às bikes, como faixas segregadas e sinalizadas, somada ao desrespeito entre os cidadãos. As mortes de ciclista neste ano ocorreram em janeiro, março, abril e maio, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. As vítimas são majoritariamente masculinas, são 6 homens e apenas uma mulher, com idade entre 14 e 72 anos. Os tipos de acidente foram tombamentos, choques, colisões e, dos endereços disponíveis, apenas 2 eram em rodovias. Em levantamento feito pela Ciclocidade em parceria com o Sesc Santo André, em 2017, o qual é o dado mais recente, aponta que 31,66% dos ciclistas da região utilizam a bicicleta como meio de transporte. Das pessoas entrevistadas pela pesquisa, quase 90% dão nota 5 para a estrutura de suas cidades. Esse é o principal motivo para o não uso de suas bikes todos os dias, já que a segurança não possui a mesma proporção do conforto oferecido pela bicicleta. Um dado que chamou a atenção sobre esses acidentes foram os dias em que mais aconteceram as ocorrências. Foram 4 registradas em segundas-feiras, o que pode estar interligado com o estresse de reiniciar a semana. Então, vamos sempre manter a cabeça no lugar. No trânsito, a vida de todos está em jogo. E antes de passar para outra notícia, uma observação. Nós estamos no mês de julho, mês de férias. A criançada tem por mania soltar pipas
e a gente sabe que eles usam aquele cerol em linhas. Então, se você anda de motocicleta ou bicicleta, use aquelas antenas para se proteger, porque não há bom senso por parte desses moleques que soltam essas pipas. E o cortante pode causar aí um acidente até fatal. Então, fique atento você, motociclista. Nesse final de semana, ocorreu a meia maratona Caoa Sherry de Santo André e o nosso repórter Vinícius Pazini esteve no evento e foi maravilhoso e fez uma cobertura completa. Vamos conferir aqui. Nesta edição de 2019, a corrida alcançou o título de um dos maiores eventos da região do Grande ABC. A prova em sua história é uma das principais meias maratonas do calendário de corridas de rua nacional. O circuito passou pelas principais vias de Santo André, cruzando todo o município. 3, 2, 1, meia maratona Caoa Sherry! Na meia maratona Caoa Sherry de Santo André, contou com corridas de 5, 10 e 21 quilômetros. O supervisor de marketing da Caoa Sherry falou sobre a grandiosidade da marca e sobre a meia maratona. A gente sempre procura incentivar eventos que promovam hábitos saudáveis para a população e que também ajudem a divulgar a marca, né, que está crescendo forte aqui no Brasil, conquistando cada vez mais market share. Então a gente consegue casar essas duas iniciativas aqui na meia maratona Caoa Sherry de Santo André. Muito bom, é um evento maravilhoso, como vocês poderão ver, um evento para toda a família, corridas de 5, 10 e 21 quilômetros. Gostaria que você falasse sobre a marca da Caoa, que está crescendo cada vez mais, cada dia mais. Então, a gente, desde a fusão da Caoa com a Sherry, a gente adotou uma estratégia bem agressiva de crescimento, dobrando o market share ano a ano, crescendo muito o número de concessionárias no Brasil inteiro, aumentando a cobertura nacional, com galpão de peças local para ter peças à pronta entrega, o carro não ficar parado na concessionária se der algum problema. Então, assim, a gente está numa nova fase e incentivando novos hábitos também para a população. Vamos agora conferir os nomes dos ganhadores. Na corrida de 5 km, foi a Renata Almeida, da prova feminina, e o Gustavo Batista, da prova masculina. Já da prova de 10 km, a ganhadora foi a Viviane Cláudia, na prova feminina, e o ganhador foi o Jonathan Silva, da prova masculina. Na última prova, que foi a de 21 km, a vencedora foi a Andréa Barros, da prova feminina, e o Claudinei de Souza. Entrevistamos alguns ganhadores. Vamos conferir. Eu já sou bicampeão. Ano passado também eu ganhei, esse ano estou aqui de novo. É uma prova que eu gosto muito, é um percurso desafiador. Ele tem subidas, ele tem descidas, tem as suas dificuldades, tem as suas particularidades, mas eu amo esse percurso. É uma prova que eu faço sempre questão de participar. Em primeiro lugar, quero agradecer pela participação aí do programa, então de parabéns. Incentivar o esporte, precisamos de muito mais isso daí para estar divulgando para a gente. E assim, graças a Deus não é a primeira vez que eu ganho uma prova de 21, mas é indescritível, né? O prazer que você sente, né? A dificuldade que você tem durante o treino, durante a sua vida, né? Que você tem uma vida pessoal, trabalho, estuda, né? Tem a família, muitas vezes você tem filho e é difícil, né? Na verdade, você conciliar o trabalho, o estudo, a família e o treinamento e chegar na prova. A gente ser campeão, é uma satisfação imensa, é um prazer enorme. A meia maratona Caoa Sherry alcançou em 2019 o título de maior meia maratona do Brasil. É uma meia maratona maravilhosa e que acompanha toda a família. É um evento que conta com 5, 10 e 21 quilômetros. A meia maratona Caoa Sherry, como vocês poderão ver, é um evento para todos da região do Grande ABC. Muito bem, parabéns então a todos que participaram e principalmente aos profissionais da TV Mais envolvidos nessa cobertura que durante o domingo das 6 da manhã até às 11 entraram com várias inserções aí mostrando, dando uma cobertura jornalística completa sobre esse evento. Então parabéns a todos os envolvidos. E dando continuidade ao editorial de hoje, vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta segunda-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. A Guarda Civil Municipal de Mauá esteve à frente de uma operação que resultou na interceptação de tráfico de drogas na manhã deste sábado. Cerca de R$1.000 em dinheiro, mais de 120 pacotes de maconha, um revólver,
um celular e uma balança foram apreendidos. A ação policial ocorreu durante a patrulha do agrupamento ambiental pelo Jardim Elizabeth. E ainda, perto de completar um mês da queda da laje do edifício de Tiene, em São Caetano, os moradores continuam sem voltar para casa e nem devem poder mais retornar. De acordo com a prefeitura, o prédio no bairro Fundação não possui condições de ser habitado, já que há risco de novos desabamentos. Comerciantes do entorno do edifício Senador, no centro de São Bernardo, aguardam a reabertura do prédio que sofreu desabamento há 7 anos, provocando a morte de 2 pessoas e que continua em reforma até o momento. De acordo com eles, o imóvel, que contava com 74 salas comerciais, era o que gerava o fluxo de clientes para os estabelecimentos. E para encerrar, a Prefeitura de Ribeirão Pires promove, desde 2017, programa gratuito de castração de cães e gatos da cidade. Na última quinta-feira, 64 cães e 17 gatos foram castrados. Para esta fase, a Prefeitura disponibilizou 1.200 vagas. Ao término das cirurgias já agendadas, outras 800 vagas serão abertas para a população. Muito bem, então foi esse o nosso giro de notícias desta segunda-feira. Você pode acompanhar mais informações no nosso Facebook da TV Mais, que é fácil, viu? E simples também, TV Mais ABC. E também no portal n7.com.br, que eu vou mostrar para vocês aqui que maravilha e como ele funciona. Está aqui a capa do nosso portal, n7.abc.br. Aqui você encontra todas as notícias das 7 cidades. Futebol, tem política, tem economia, muita coisa envolvendo as cidades. N7, notícias das 7 cidades. E olha, tem uma matéria que foi publicada pelo nosso grande jornalista, o Victor Oliveira, que fala sobre assaltos que estão acontecendo aqui, principalmente um que aconteceu por conta de um posto que está abandonado em Santo André. E olha, este aqui, tá aqui, ó, a capa é essa aqui, ó, posto de combustível abandonado vira ponto de bandidos em Santo André. Você vai ver a matéria na íntegra aqui, falando sobre esse assunto. E também tem em destaque uma invasão que aconteceu também em Santo André, na loja Superbanca, aqui pertinho da TV. Imagens mostram o meliante que ficou quase que toda a madrugada dentro da loja de conveniência, fazendo aí o seu assalto, o seu limpa, um horror. Você entra no nosso site, n7.com.br, e você vai ver na íntegra, não só essas imagens, como também a matéria que fala sobre a invasão do posto de gasolina. Então você já sabe, n7.com.br. Aqui você encontra a notícia que você quer saber e principalmente a notícia que você precisa saber. Então acesse e confira, n7.abc.br. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. Tem a nossa tradicional sala de entrevistas, onde vamos receber, como todas as segundas-feiras, o nosso parceiro, advogado, Dr. Antônio Carlos Dogoni, que vem para falar sobre a luta dos contribuintes contra a taxa de lixo em São Caetano do Sul. Nós voltamos em instantes com a segunda parte do J mais ABC. Estamos de volta com a segunda parte do J mais ABC. A luta contra a taxa de lixo é prioridade para os republicanos em São Caetano. O presidente da Executiva Municipal do PRB, Partido Republicano Brasileiro, o senhor Walter Estevam Júnior, disse que a lei será derrubada em Brasília ou não próxima à eleição. Confira todos os detalhes agora na reportagem do Vinícius Pazini. Recém-empossado, presidente da Executiva Municipal do PRB, Partido Republicano Brasileiro, o advogado Walter Estevam Júnior passou a ser questionado por pessoas que não lembravam dele haver se posicionado contra a cobrança de taxa de lixo em São Caetano do Sul, tema que ele abordou na posse. Entretanto,
No programa 30 Minutos, levado ao ar em fevereiro de 2018, ele entrevistou os advogados Pedro Teruggi e Daniel Ferreira, que mostraram a ilegalidade da cobrança, e exibiu o adesivo do movimento contra a medida do prefeito José Auríquio Júnior do PSDB. A taxa de lixo de São Caetano do Sul contém contra a ilegalidade e até então não vinha sido citada, segundo os advogados Dr. Pedro Teruggi e Dr. Daniel Ferreira, especialistas em questões tributárias. Eles participaram do programa 30 Minutos e ensinaram que a lei não respeita o princípio da anterioridade, quando qual tributo pode ser cobrado no ano seguinte à da sua aprovação após 90 dias. A lei foi aprovada em dezembro e está sendo cobrada em janeiro. Estevam Júnior também aderiu igualmente ao abaixo-assinado contra a cobrança da taxa de lixo, apresentado pela advogada doutora Verônica Formiga. Agora nós vamos até o estúdio do J mais ABC para saber um pouquinho mais de informações. É com você, Gil. Obrigado, Vinícius. E para responder sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Segunda-feira é o dia da cadeira cativa do nosso querido Gogoni. Boa noite, doutor Gogoni. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Gil. E você? Prazer em revê-lo e tê-lo aqui comigo novamente fazendo esse quadro. Prazer é todo meu. Estamos aqui, como de costume. Como de costume, né? Tradicional segunda-feira, né? Isso. E o assunto em pauta hoje mexe com o bolso do contribuinte, especificamente o contribuinte de São Caetano do Sul. O pessoal já paga tanto imposto, tanta coisa, e entre uma ação, um documento, uma decisão, o tempo vai passando e a taxa continua sendo cobrada. E a taxa vai comendo, né? Vai comendo. O tempo passa e ela comendo. O prefeito Auríquio é um político habilidoso, demonstrou isso em várias oportunidades, agarrou a oportunidade que o prefeito, o falecido prefeito Tortorello lhe deu, e conseguiu se manter na política, né? Recentemente elegendo o filho, o jovem Tiago, né? A Assembleia Legislativa do Estado. Me admira muito ele, como um político já experiente, deixar que cobrem essa taxa de lixo. Pois é. Porque por muito menos a ex-prefeita Marta Suplicy virou a Martaxa, né? A Martaxa, e foi por causa da taxa do lixo. Exatamente. E os nossos tribunais, eles já estão formando jurisprudência no sentido de que realmente é inconstitucional. Claro, tantos impostos já pagos, não? Você tem o IPTU, você tem tantas outras taxas. No mínimo, uma inconstitucionalidade, uma bitributação. Afeta o artigo da Constituição que fala da moralidade. Da moralidade. Porque, no fundo, é imoral cobrar uma taxa dessas. E até porque, eu me lembro, você citou muito bem, na época da prefeita Marta Suplicy em São Paulo, a derrocada dela foi justamente por ter colocado como taxa. Estava se taxando naquele momento algo que era inconstitucional. E parece que está sendo repetido agora aqui na região, em São Caetano. Quer dizer, taxa. Isso taxado mesmo. Isso é um grande filão para os meus colegas advogados. Sim, entendeu? Sim. E justamente num ano pré-eleitoral, onde virão flechas de todos os lados. Aliás, o Brasil, eu passei, Gogoni, hoje, que é assustado. Passei ali em frente ao impostômetro, aquele famoso placar, fica no centro de São Paulo, perto da Bolsa de Valores. Aliás, no prédio da Bolsa de Valores. Os números são assustadores. 1.244 bilhões de reais, e não dá para anotar o número, porque ele não para. É uma coisa absurda. Eu fico aturdido com isso. Eu acabei de ver na internet uma moça em Minas Gerais que morreu porque não conseguiu remédios através do SUS. Sim. E num país que se cobra tantos impostos, pois é, indo pelo ralo, né? Nós verificamos que o presidente Bolsonaro, ele tem uma diretriz de honestidade, caminha para isso. E a hora que ele colocar a reforma tributária, eu espero que não seja a mesma celeuma que estão criando com a reforma previdenciária. Eu volto a insistir, você acertou, hein? Você disse que até agosto nada seria feito, e não foi mesmo. Agora o Congresso tem que tomar um grande cuidado com as ruas,
porque no domingo eu fiquei realmente impressionado com o número de pessoas que voluntariamente, ali não tinha pagamento de transporte, não tinha pagamento de mortadela. Não era partidário. Não é a velha mortadela, né? Foi uma coisa apartidária, onde os brasileiros estão reconhecendo que, lamentavelmente, a maioria do nosso Congresso cada vez mais está retrocedendo. Pois é. O ex-presidente Jânio Quadros já falava na época que ele foi presidente que metade dos que estão lá são incapazes. E a outra metade eles são capazes de fazer tudo. Fazer tudo, esse que é o perigo, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Só que eu quero colocar esse fazer tudo, que seja fazer tudo para que o Brasil dê certo. O Brasil dê certo. Voltando aqui para a região, o que os contribuintes taxados podem esperar? Tempo? Você acha que isso resolve Eu penso rápido? Da seguinte forma. Primeiro, as associações de classe devem questionar isso. São Caetano é o ex-presidente da Associação Comercial, o Walter Estevam Júnior. Aqui em Santo André nós temos a CISA e por todos os seus órgãos de classe demandarem ação. Primeiro tentar conversar com o prefeito e demovê-lo dessa ideia. Pois é. Sempre nós advogados falamos e é verdade, um bom acordo é melhor do que qualquer demanda. Agora, você ficar esperando isso na justiça, evidentemente você receberá. Todavia... E vale lembrar, depois de muito tempo. Vale lembrar que Mauá, há pouco também passou pelo mesmo dilema, tal da taxa do lixo, que foi uma briga insana por todos os prefeitos, porque o prefeito voltava, ia preso, saía, voltava, e a taxa voltava também, quer dizer, foi um absurdo. E já foi um escândalo muito próximo, bem vizinho aqui. Então, vamos torcer e esperar que realmente a prefeitura repense em relação a isso, como o próprio Gogoni disse, né? Ano eleitoral, então presta atenção. Cuidado com as flechas, Cuidado com as flechas. Gogoni, para quem quiser entender um pouco mais sobre outros assuntos, fazer pergunta para você, vamos passar os dados, e-mail, começando pelo e-mail. drgogoni@gmail.com. Telefone fixo 4438-2210. E o WhatsApp de negócios, o WhatsApp Business? 99735-6185. Muito obrigado, Gogoni. Então, segunda-feira que vem você volta com outro assunto. Infelizmente, a gente sempre levanta alguma coisa escandalosa da região que envolva a parte jurídica, porque essa é a nossa função, orientar o telespectador sobre qual caminho seguir nesse momento difícil. Que Deus nos proteja e que nós estejamos juntos na próxima semana. Sempre, né? Obrigado, Gogoni. Boa semana. Segunda-feira a gente se encontra de novo. Para todos nós. Obrigado. Muito bem, com todas essas notícias aqui, nós encerramos esse segundo bloco. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e a seguir você confere o seguinte: concessão de Semasa pode suspender mais de R$1 bilhão da dívida. Prefeitura de Santo André inaugura mais uma creche. Dessa vez é a Guaratinguetá 2. O J mais BBC volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com a parte final do J mais ABC de hoje. Olha só, o sol brilhou forte em toda a região por causa do predomínio de uma grande massa de ar seco. Isso tende a se repetir amanhã, terça-feira. Então vamos conferir como fica a previsão para terça-feira aqui na região. Roda aí. Nesta terça-feira, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema terão máximas de 27 graus com 18 de mínima. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá ficam entre os 27 e os 17 graus, enquanto São Paulo tem máxima de 27 e 18 de mínima. Pois é, para nossa alegria, o sol seguirá brilhando forte aqui na região e não há chance alguma de chuva, o que de certa forma até preocupa, né? Tempo muito seco. Somente névoas e nevoeiros podem surgir, mas que logo irão se dissipar. Mas a falta de chuva tem seus lados bons e também os seus lados ruins, né?
Se não chove, e podemos aproveitar ainda mais, o lado ambiental pode estar sendo prejudicado. O sistema Cantareira, por exemplo, choveu 33,6 milímetros, sendo que a média histórica do mês é de 61,1 milímetros. No último dia do mês, o sistema operou com 55,44% da sua capacidade. É de se abrir o olho, já que até janeiro o sistema Cantareira operou com 40% ou menos, o que já entra na faixa de alerta. O Cantareira abastece mais de 7 milhões de pessoas por dia, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Por questão de comparação, o reservatório com menor porcentagem é o do Guarapiranga, que opera com 89,9% da capacidade máxima. A região aqui do ABC é abastecida pela represa Billings e pelo sistema Rio Grande. Então, não vamos abusar da água que temos. A concessão do Semasa-Sabesp suspenderá 34% do estoque de precatórios de Santo André, totalizando 1,7 bilhões de reais. Confira um pouco mais sobre essas informações aqui com a Fernanda Fernandes. O ajuste envolve o abatimento dos débitos em contrapartida da terceirização das atividades. A dívida total atinge 3,4 bilhões. A redução dos precatórios tende a aliviar as contas do município. Além disso, a prefeitura arrasta dívidas com fornecedores de outras gestões, no momento de 120 milhões. Quando houver a assinatura do convênio, a administração visa quitar primeiro as dívidas de curto prazo para poder investir na cidade. O estoque de precatórios cairá para 1 bilhão de reais e a administração visa ter as finanças em dia até 2021. Vem comigo, Jorge, porque no último sábado a Mega Sena realizou seu concurso de número 2164 aqui em São Paulo, mas de praxe ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas naquele concurso. Vamos então aos números sorteados aqui comigo, rodando 16, 17, 25, 47, 48 e 58. De novo, sequências que derrubam qualquer apostador, né? A Quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma receberá pouco mais de R$43 mil, enquanto a Quadra teve 3.431 apostas vencedoras e cada uma receberá R$915. O próximo sorteio, quarta-feira, agora, dia 3 de julho, e o prêmio estimado é de mais de R$34 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou também pela internet. A aposta mínima custa só R$3,50 e a chance de você ganhar jogando uma só é de 50 milhões de vezes, mas mesmo assim vale a pena arriscar. A Prefeitura de Santo André inaugura mais uma creche. Eu estou falando da Guaratinguetá 2. Confira todos os detalhes agora na reportagem, mais uma reportagem, né, do Vinícius Pazini. A Prefeitura de Santo André inaugurou a terceira nova creche deste ano, no domingo, dia 30. A unidade Guaratinguetá 2 está localizada no Jardim Alzira Franco e terá capacidade para atender 321 crianças, com idade entre 0 a 3 anos. Antes, já foram inauguradas as creches Cata Preta e Mirante 2. Até 2020, a administração entregará ainda 7 novas unidades, zerando assim o déficit de vagas do município. No mesmo terreno deste novo equipamento, será inaugurada em breve a unidade Guaratinguetá 1, nos mesmos moldes. Ambas ficarão localizadas próximas ao e-mail Manuel Campestrini. O prefeito de Santo André falou sobre o momento da entrega. Estamos aqui mais uma inauguração, dia de trabalho, dia de festa. Toda a nossa equipe de educação está aqui, as meninas, viram aqui todo mundo. Está aqui, nos ajudaram muito em mais uma conquista. Carolina, está aqui nosso vice Luiz Zacarias, aqui a conquista. Creche Guaratinguetá 2, a terceira creche das 10 creches que nós vamos entregar para não ter nenhuma criança fora da creche mais na cidade de Santo André até o ano que vem. Uma creche linda, padrão de qualidade, você de casa já está se acostumando, padrão novo, referência, não deve nada para nenhuma escola, nenhuma creche particular de Santo André, com essa grande equipe de educação. Eu tenho certeza, agora aqui no Alzira Franco, nós vamos ter um padrão de qualidade também muito melhor. 7 creches seguem sendo construídas simultaneamente. A Guaratinguetá 1, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo André 1, Jardim Santo André 2, Mirante 2, Tamarutaca,
Jardim Rina e Parque Erasmo Assunção são por meio do Programa Federal Por Infância. Cada creche será construída com investimento de cerca de 6 milhões de reais. Antes de encerrar o J Mais e ABC, uma notícia de última hora. A saúde em São Bernardo é a única da região com avaliação positiva do Tribunal de Contas. O órgão apontou inúmeras irregularidades em equipamentos públicos do Grande ABC. Problemas de prédios deteriorados e remédios vencidos foram encontrados em municípios. Fiscalização surpresa, deflagrada pelo Tribunal de Contas do Estado em 25 unidades de saúde do Grande ABC, descobriu série de irregularidades no atendimento de infraestrutura ofertadas a pacientes do SUS. Segundo apontamentos feitos pelo órgão, os problemas vão desde prédios deteriorados de longo tempo e espera até a ausência de profissionais. Das 7 cidades da região, apenas São Bernardo do Campo teve avaliação positiva da Corte. E tudo isso você confere em uma reportagem especial no J Mais de amanhã, então não perca. Muito bem, com todas essas notícias, o J Mais ABC desta segunda-feira, dia da conquista da Copa do Brasil do Santo André. Olha que bacana, foi em 1º de julho, fica por aqui. E se você quiser rever a edição de hoje, confira as reprises nos seguintes horários. A primeira, 00:30 e a segunda, às 6:30 da manhã, já da terça-feira. Curta também a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Acesse também o portal n7.com.br. Tenham todos um bom final de noite. A próxima edição do J Mais ABC é amanhã, terça-feira. Aliás, amanhã, terça-feira, uma notícia para você que gosta de curtir esportes, viu? O Futebol Mais Debate está num horário antecipado por causa do jogo da seleção. Ele começa às 8 da noite e vai até às 9:30, com presenças fantásticas. O ex-jogador Basílio, do Corinthians, e também o Romeu Tuma Júnior, que vem falar tudo aqui, debater no Futebol Mais Debate, com a apresentação do Gurian e também do Carlos Carreiros. Então amanhã, às 8 da noite, imperdível. E vai se falar muito também dessa conquista do Santo André. Obrigado, boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Continue agora com a nossa programação. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e curtam as imagens da conquista do Santo André. Tchau, pessoal!